Essa aqui foi minha primeira experiência literária em 2001, quando eu participei dessa coletinha de poesias lá no colégio. Eu estava na 7ª série, no que antes era conhecido como 7ª série, e eu tinha 12 anos. Eu estou te mostrando este livrinho aqui porque eu te desejo, em 2026, acima de tudo, que você descubra o poder da leitura e da escrita, mas que você faça isso de uma forma serena e com os pés bem firmes no chão. Porque aqui são 25 anos desde a minha primeira experiência literária. E eu estou te trazendo aqui para ter esse diálogo no começo do ano sobre como às vezes nós colocamos muitas fichas em um sonho, e esse sonho não é que ele se deteriore, mas ele vai mudando ao longo da vida, e por isso você precisa ressignificar esse sonho. Lá, quando eu participei dessa coletânea, quando eu tinha 12 anos, e consequentemente ao longo da minha adolescência, a escrita sempre foi uma brincadeira, um sonho de um e se? E se der certo? E se eu virar o Tolkien? E se eu virar o Stephen King? E se eu virar o Lewis, que eram minhas grandes referências? Só que, à medida que você vai crescendo, que nós vamos crescendo, nós somos pinçados desse lado lúdico e somos jogados no ritmo do capitalismo. Você tem que trabalhar, você tem que pagar contas, você tem que pagar boletos, você quer coisas, então você precisa de recursos financeiros, você precisa ajudar em casa, se você eventualmente casar e tiver filhos, você precisa sustentar a casa, a família. E é diante disso tudo que a escrita ela vai se moldando até mesmo num ponto de se tornar quase um fardo às vezes, eu confesso. Veja bem, eu não estou dizendo que eu estou arrependido de ter embarcado na escrita, mas talvez se eu tivesse lá atrás tido a oportunidade de conversar com alguém dizendo que eu queria embarcar na carreira de escrita, algo que eu diria para a pessoa é: não torne a escrita nem o teu plano A, nem o teu plano B. Que ela seja o teu plano M, N, O, Z. Porque senão, se você pega e coloca muitas fichas na escrita, o que acontece é que, por você ter que ganhar recursos financeiros para se sustentar, para viver, o peso dessa necessidade vai para cima da escrita. E a escrita, por mais linda que seja, por mais lúdica que seja, diante desse peso de ter que ganhar dinheiro, ela se torna estafante, cansativa. Primeiro, porque os ganhos não vêm tão fáceis. Segundo, porque o mercado literário é muito complicado. Terceiro, que é algo que eu vejo agora que eu estou ativo aqui no YouTube e lá no TikTok, é que a imagem, o espetáculo, a aparência, por vezes, vale muito mais do que todo o teu estudo e todo o talento eventual que você tenha aí com você na tua mente para exercer a escrita criativa. Algo que eu noto é que as pessoas amam a performance de alguém que chega e faz muitas graças e fala muito do próprio livro, não toca em assuntos muito sérios, não faz isso aqui, que é praticamente o que as pessoas chamam autoajuda literária. Pá. E elas vão encantando o pessoal fazendo gracinhas. E se você não tem toda essa habilidade para fazer gracinhas, as coisas podem ficar muito complicadas. Sim, eu sei, eu estou exagerando, eu estou generalizando a partir de um ponto de vista muito pessoal, mas eu estou fazendo isso como um alerta mesmo, para que você abrace a escrita, abrace as possibilidades, o leque de possibilidades que a escrita nos dá e transforme isso num hobby, sim, mas num hobby mais sério, que você vai ali
paralelo ao teu trabalho normal, entre aspas, e vá constantemente estudando, amadurecendo, mas sem necessariamente largar o teu plano A, o teu plano B, o teu plano C, que é o que te sustenta. Eu sei, isso aqui é praticamente um desabafo. Começo de ano, né? Em 2026, então, eu desejo que seja o primeiro ano sereno da tua escrita. O primeiro ano sereno para que você chegue daqui a 25 anos, em 2051, diferente de como eu estou chegando agora, neste 2026. Porque eu estou chegando, confesso que cansado, tá? Não exatamente da escrita, mas cansado de tentar sobreviver de um sonho e pegar esse sonho e ficar paralelo a tantas coisas. E piora porque quanto mais o tempo passa, quanto mais anos passam, e esses resultados, pelo menos os resultados que eu espero, eles não vêm, e eles não vêm, eu falo aqui claramente, em forma de sustento de recursos financeiros. Quanto mais tempo passa, mais esse peso que eu falei anteriormente, em cima da escrita, ele vai abafando cada vez mais qualquer sonho que antes eu tinha. Sim, eu reconheço que hoje eu escrevo muito melhor do que eu escrevia, o que é ótimo, porque o esperado é que você amadureça ao longo dos anos, que seja uma curva de amadurecimento ao longo dos anos, isso é ótimo. Que hoje eu consiga escrever um conto assim, consiga escrever, 30 mil, 40, 50 mil palavras em 30 dias quando eu me foco, que eu consiga fazer bons roteiros e ter uma leitura crítica. Só que nada disso me dá recursos financeiros. Pelo menos não o suficiente para que eu largue tudo e viva da escrita. E depois de 25 anos, isso é um fardo. Não vou mentir. Sim, eu sei, é um vídeo melancólico. Mas basicamente eu desejo que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e que a escrita ela seja um grande hobby, que você tenha mais serenidade para lidar com ela e ganhe uma amiga. E que essa amiga seja diferente do que eu tenho hoje em dia, que seja uma amiga mais generosa, que você também seja generoso e generosa com a escrita. Eu desejo que em 2026 você se vomite na escrita e que a escrita te abrace como nenhum outro hobby pode te abraçar.